Nessa primeira aula, eu vou fazer uma breve introdução, falar sobre revelação. Não é aquilo que o pessoal costuma falar sobre Deus me deu uma revelação. Já estou esclarecendo, não é isso. Não é se você teve um sonho ou um pesadelo porque comeu demais antes de dormir e aí você acha que Deus está falando com você e está mesmo, está dizendo coma menos, né, antes de dormir. Se você teve um sonho, um pesadelo, Deus falou com você, coma menos, né, cuide mais da sua saúde. Pode ser que seja essa a conversa. Mas estamos falando de revelação no sentido mais teológico, que é a necessidade básica da teologia. Porque é o seguinte, como é que nós podemos falar sobre Deus? Deus pode ser estudado? Vocês não acham que a própria palavra teologia é imprópria? Porque, teu, Deus, logia, estudo. Estudo de Deus. Quem consegue fazer isso? Quem é apto? Quem é capaz de estudar Deus? Dá para ir em algum lugar e dizer, Deus, senta aqui, eu gostaria de fazer um estudo sobre o Senhor. Vou estudá-lo agora. Trouxe minhas ferramentas aqui, eu tenho lupa, eu tenho um caderninho para anotar, eu trouxe aqui uns instrumentos para fazer algumas experiências, eu vou coletar algumas amostras do Senhor para eu poder estudar e entender o Senhor. Isso é possível? Não, claro que não. Impossível. Então, será que teologia é possível? Como fazer teologia? Se o objeto, termo ruim, péssimo, mas eu não tenho outro. Se o objeto que nós queremos estudar nos escapa, está além de nós, muito além de nós. Se nós não conseguimos ir até onde ele está, sentar diante dele e dizer, eu quero aqui conhecer, estudar o Senhor. Se a distância que há entre Deus e nós é infinita. Imagine que tem uma reuniãozinha lá no formigueiro. E as formigas estão discutindo lá que elas precisam estudar o homem e conhecer melhor o homem. Como elas fariam? Seria fácil para elas se assentarem, conversarem, discutirem e depois entenderem o ser humano? Será que elas conseguiriam fazer isso? Eu não sei porque eu nunca fui formiga, então eu não entendo muito bem os raciocínios aí, né? Como é que elas conversam entre elas. Mas eu sei que seria, em tese, muito mais fácil para as formigas entenderem o ser humano por elas mesmas do que o ser humano por ele mesmo entender Deus. Porque assim, só uma questão lógica, a distância que existe entre um homem e uma formiga, a distância entre os dois, em termos de grandeza, em termos de capacidade, em termos de inteligência, é grande, né? Mas a que existe entre Deus e nós é ainda maior. Muito maior. Então, como é que nós podemos ter a ousadia de dizer que fazemos teologia? Como é que nós podemos ter essa presunção de dizer, olha, eu sou um teólogo? O que é um teólogo? É uma formiga querendo compreender o ser humano? Não, é muito pior. É um homem querendo compreender Deus. Então, parece que já podemos desistir, né? E ir embora, né? Porque vamos fazer o quê aqui o resto desse ano, se a nossa tarefa é totalmente impossível, filosoficamente falando? Ora, seria impossível. Não fosse o fato de Deus ter se revelado. Então, o que é revelação? É Deus, na sua grandeza infinita, na sua inteligência suprema, vindo até os homens
e falando de si mesmo para eles, de modo que eles possam compreendê-lo. Necessariamente, isso tem que ser chamado de um ato de graça e misericórdia. Porque se ele não fizesse isso, não se dispusesse a falar, se revelar, se mostrar, dizer quem ele é e como ele é, algumas coisas dele, entre parênteses, nunca tudo, nunca saberemos tudo, nunca compreenderemos tudo. Sempre é pouco, mas é o suficiente. É o que ele quis. Mas se ele não viesse e não se mostrasse dessa maneira, nós não saberíamos nada a respeito dele. Ele seria o eterno escondido, o eterno oculto, o eterno incompreensível. Mas ele veio e se revelou. E, portanto, o que nós fazemos, na verdade, não é estudar Deus. Deus não é objeto de estudo. Deus não é um objeto para ser dissecado num laboratório. Nós não estudamos Deus, nós estudamos a revelação de Deus. O que ele falou de si mesmo. É isso que nós estudamos. Portanto, o objeto da teologia não é o próprio Deus, mas é o que Deus falou de si mesmo, a sua revelação, o que ele se revelou.